Olá, amigos do Canal 20 na NET. No ar, mais uma edição do nosso Porto Alegre em Revista. Programa que sempre conta com o apoio do Sistema Domus de Ensino, Munich Even, Hotel Plaza São Rafael, Cresci RS e Expoagas 2013. A hora certa para os bons negócios, de 20 a 22 de agosto, na Fiergs, aqui em Porto Alegre. O tema da edição de hoje é a recuperação do mercado público central, este patrimônio da nossa cidade que acabou sendo parcialmente atingido por um incêndio no dia 6 de julho. Trata-se de um cartão de visitas de Porto Alegre, um símbolo da capital que precisa ser recuperado para que seja retomada a alegria de milhares de porto-alegrenses que frequentam o local. Contamos aqui no estúdio com a presença do coordenador do Centro Administrativo Regional, Rodrigo Kandrick, juntamente com o vereador Alberto Kopitk. Muito obrigado pela presença de vocês. Prazer. Adelicel, o Mercado Público Central é mais do que um símbolo de Porto Alegre, é um coração de Porto Alegre, dá para dizer assim? Eu acho que é mais do que um símbolo. Todos nós temos uma referência muito grande no mercado público. Por isso, nossa preocupação é que ele seja restabelecido, o seu funcionamento, o mais rápido possível. Nós temos dialogado com a Prefeitura, os empreendedores, Alberto e Kandrick, estão muito preocupados de que ele abra imediatamente. Nós sabemos que a parte superior, na beira do Guaíba, é um processo longo, até porque o telhado está destruído, mas a parte de baixo, nós temos uma expectativa e estamos torcendo para que seja o mais rápido possível. Nós vamos acompanhar uma reportagem feita por Tatiana Feldens. Cerca de 20 dias após o incêndio que consumiu parte do mercado público, a incerteza com a reabertura, mesmo parcial, preocupa permissionários, trabalhadores e frequentadores do espaço. Na tarde da última segunda-feira, o Porto Alegre em Revista visitou o mercado público e conversou com alguns permissionários. Nós vamos praticamente um mês parado. A gente veio 2 semanas com manifestações, antes dessas manifestações públicas que tinham aí o vandalismo que acontecia no centro, o pessoal não queria vir para o centro. Então o mercado automaticamente fechava mais cedo. E depois a gente teve só uma sexta e um sábado com movimento, aí terminamos fechando de novo. Então quer dizer, nós vamos um mês fechado. Então isso aí está assim, nós estamos bem desesperados com isso, porque a despesa continua. Somente a sua loja, localizada no andar inferior, tinha 10 funcionários. 3 deles já foram dispensados. Os prejuízos iniciais, em especial com mercadorias perecíveis que não foram comercializadas e com os dias parados, preocupam Telmo. Agora os funcionários que nós tínhamos, nós éramos 10 funcionários, 10 famílias aqui, a gente dispensou 3, como eu te falei, e a gente agora tem 7. Esses 7 estão voltando de férias. Então a gente vai ter que, assim, já estamos bancando novamente eles, e não tem serviço, a gente não tem um outro local fora daqui do mercado, a gente não tem uma outra loja. Então a gente fica nessa aí, a expectativa, rezando para que dê tudo certo. Em função do incêndio, a rede elétrica foi danificada. Do lado externo, uma empresa contratada pela prefeitura está fazendo o serviço. Na parte interna das lojas, o serviço fica sob responsabilidade dos permissionários. A gente, como associação, a gente está dando um auxílio para abrir o mercado o mais breve possível. Eu fico triste pelas pessoas lá de cima que perderam tudo. A gente está vendo aí o que a gente pode fazer para auxiliar eles no melhor possível, vamos dizer assim. Mas eu pensei que não ia sobrar nada no mercado e foi queimada uma minoria aí. A reabertura parcial do prédio está vinculada a 3 fatores. A liberação por parte da Secretaria Municipal de Obras e Viação, responsável pela nova cobertura e pelo laudo de estabilidade do prédio, a instalação da energia elétrica, que foi suspensa pela CE em função do incêndio, e a realização do plano de prevenção contra incêndio, exigido pelo Corpo de Bombeiros. Após 20 dias do incêndio, esse é o estado da Banca 60, o Beijo Frio, uma das bancas mais impactadas, não é, Yara, com esse incêndio? Olha, nós assim, nós
Estamos assim, ó, a gente não conseguiu ainda cair a ficha, porque nós perdemos tudo, não sobrou uma colher. Um trabalho assim, ó, de 12 anos, 5 anos dentro do mercado público. A recém mesmo nós tinha acabado de fazer uma reforma, porque nós já estávamos se preparando para a Copa, né? A gente trocou alguns lugares dos móveis, a gente trocou a pintura, a gente trocou tudo. Nós já ia botar ar-condicionado, já estava tudo organizado para que nós pudesse entrar já o ano da Copa já bem organizado. E aconteceu tudo isso assim dentro de minutos. Então, para nós, a gente não conseguiu ainda superar, entender por que nós estamos em casa, por que nós temos parado, entendeu? Está sendo bem difícil mesmo para a gente entrar nessa realidade. Qual é hoje, na tua opinião, a maior dificuldade que vocês, permissionários, que perderam tudo aqui no andar superior, estão enfrentando? Olha, a nossa maior dificuldade muitos com os seus funcionários, porque não é eu, Yara, não é o Sayuri, não é o Ternúrico, entendeu? Tem funcionários, são muitas famílias que estão envolvidas nisso, né? Então, não é só nós temos que pensar, nós estamos pensando num todo. Se nós voltar a trabalhar numa feira de gastronomia, os nossos funcionários vão estar tudo trabalhando junto. E é isso que a gente quer. A gente está lutando para que isso venha acontecer conosco, né? Porque daqui a uns dias o mercado já abre a parte de baixo. E nós? Nós não tem previsão, então nós temos que buscar um recurso para nós. Ok, Tatiana. Rodrigo, o que falta para a reabertura do mercado público, na planta baixa, pelo menos? Na realidade, primeiramente, boa noite aos ouvintes, boa noite à mesa. A Prefeitura, desde o dia 6 de julho, ela vem trabalhando fortemente para a gente poder liberar o mercado público parcialmente para a população. Todos nós sabemos que o mercado público, ele é triste a gente falar, porque hoje nós temos aproximadamente 1.200 funcionários lá dentro, diretamente, né? E nós estamos fazendo todos os esforços possíveis e impossíveis para a reabertura. Nós já fizemos a contratação de uma empresa, da empresa Mercúrio, para fazer toda a parte elétrica do mercado, a parte elétrica provisória, e estamos aguardando a CE, que está nos entregando também toda a parte da subestação que foi atingida, mas que ela está sendo, a CE está trabalhando fortemente para deixar ela em plenas condições com a nossa parte elétrica e para assim o prefeito Fortunati fazer o anúncio da abertura provisória, tanto da parte inferior e da parte superior que não foi atingida pelos fogos. No total, é 10% do mercado que foi atingido. Em torno de 10% do mercado foi atingido. Isso mesmo. Como ficou a situação do andar de baixo? A Tatiana Feldens já mostrou na matéria. Eu queria o seu comentário. O andar de baixo, ele foi muito, como é que eu vou dizer, a parte central para a direita, não para o Lago Guaíba, ela não foi atingida. O que está sendo usado é a questão da água que foi utilizada pelos bombeiros, pelas equipes de segurança, que foi atingida. Então, a parte da direita, ela não foi estabelecida. O que nós estamos fazendo na parte da esquerda, que é a parte do lago? As lojas, elas já estão recuperando toda a parte de gesso, elas vão ficar um pouco fechadas porque ela tem que fazer toda uma revitalização interna, uma obra interna nas lojas. Elas não vão ser abertas junto com a parte provisória do mercado quando vai se reabrir. Algumas lojas não vão ser abertas, nós vamos ter que esperar um processo de reforma interna de cada loja, né? Sagreiro, eu gostaria também de ver com o Alberto, assim, qual é a expectativa da Câmara Municipal, da representação em última instância do povo de Porto Alegre em relação ao nosso mercado público? Bom, primeiro, antes de tudo, dar esse importante espaço aqui de discussão da nossa cidade com duas cabeças que têm uma visão profunda da cidade, o Adeli, que é um mestre para nós, e faz muita falta na Câmara, lá entre nós. E, bom, primeiro, obviamente, lamentar, né, que estamos chorando sobre o leite derramado aqui, né? Infelizmente, o mercado sofreu esse incêndio. A gente precisa, nessa reconstrução dele, avaliar, né, os elementos de segurança que
não impediram que o fogo se alastrasse, né? O surgimento é um acidente, mas ele se alastrou muito rápido porque ele encontrou condições ali que talvez nós tivéssemos que ter tido um pouco mais de atenção na manutenção também. E destacar, eu falo disso todas as vezes, o papel dos nossos bombeiros ali, porque quem viu as imagens do mercado chegou a chorar que tinha ido tudo, né? E não, se foi menor, né? E a nossa expectativa, nós temos conversado com alguns comerciantes, né? É a reabertura, né? O quanto antes, né? Que se dê pelo menos uma previsão, né? O pessoal está ficando um pouco angustiado com o passar dos dias, né? Com a não indicação da cobertura que vai ser utilizada, provisória, ou pelo menos que se monte, se não for ter uma reabertura imediata, que se monte um mercado de emergência, como se fez no passado, né, no incêndio anterior. Isso ali seria na área de fora. Viável que tem alguns produtos que já pudessem começar a venda. Por exemplo, o pessoal lá de cima que trabalhava com café, com sorvete, vai ter possibilidade de fazer uma banca na parte externa ou como é que está essa? Na realidade, vereador, sempre vereadora, né? Na realidade, a gente está trabalhando para isso aí. Nós queremos reabrir o mercado, volto a dizer, parcialmente, sim. Mas também não podemos deixar de pensar aquelas 8 bancas, restaurantes, lanchonetes que sofreram o sinistro total, perda total dos seus locais. Então, nós temos que pensar numa coisa paralela com eles, numa reabertura, numa feira do peixe, por exemplo, exatamente, entendeu? A gente poder trabalhar com uma banca diferenciada para eles poder fazer as suas vendas normalmente. Então, nós estamos pensando, sim, na prefeitura, de também trabalhar paralelamente com eles num outro local, pode ser dentro do mercado, com as lojas que estão vazias, entendeu? Ou pode ser fora do mercado, construir um ambiente com eles e com a prefeitura. Isso existe essa possibilidade da prefeitura estar criando esse espaço junto com eles, um ambiente... Como o aluguel compõe o fundo mercado, esses que tiveram dano total vão ser liberados do aluguel. E o pessoal que ficou esse período sem trabalhar vai ter esse perdão, digamos, do aluguel? O que acontece assim, ó, todos os, já que o senhor falou, assim, nós temos o fundo do mercado, né, que nós temos ali em torno de 5 milhões de reais, que ele está sendo usado para fazer essa parte de recuperação momentaneamente. A prefeitura está fazendo todos os esforços para minimizar este impacto que essas pessoas, que esses permissionários tiveram, isentando dos seus aluguéis. Ela está fazendo isso até a sua retomada novamente com seus estabelecimentos, né? Então a prefeitura está trabalhando nesse sentido, inclusive não só a prefeitura, como os parceiros que abastecem o mercado público, como Vompar, Almart, etc. Então eles estão trabalhando isso aí para a gente poder restabelecer a... Porque Sagreira tem uma coisa interessante que o Candic acabou de colocar, Alberto, que não é só as 100 e poucas bancas, os 1.200 empregados, mas também o grande número de fornecedores, porque nós temos, por exemplo, alguém que fornece fios de ovo. É uma pessoa que fornece para aquele espaço. Essa pessoa também está um mês sem trabalhar. Uma rede toda, né, no município. Eu não sei se nós não poderíamos pensar algum tipo de isenção deste ano, né, de alguns tributos que eles possam deixar essa cadeia toda que está sendo atingida, né, que possa deixar. E o pessoal também está tendo que arcar com gastos, né, porque o reparo elétrico ele é só na parte de fora. E aí cada comerciante está tendo que arcar com a sua parte interna e não está conseguindo acessar o fundo, né? Alguns pediram ajuda aí para acessar logo o fundo, né? Então acho que isso são algumas medidas que poderia para retomar mais rápido, né? Eu acho que na realidade assim, ó, essa questão do fundo ele está em plena discussão, a questão dos valores, de onde é que a gente faz a recuperação por parte, se é aqui, se é ali. Então, existe um colegiado que trata, tanto da parte dos permissionários, tanto da parte da Prefeitura de Porto Alegre. Acho interessante, a Prefeitura, ela tem que, neste momento, a Prefeitura tem que ser a facilitadora deste processo deles. Entendeu? Não é só, os 1.200 funcionários que tem ali, toda a cadeia do centro histórico ela está sendo atingida com o fechamento do mercado público, toda. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e logo em seguida estaremos de volta aqui tratando da recuperação do mercado público central.
Economizar é comprar bem tranquilo, bem crocante, bem novinho, bem fresquinho. Pra mim. Economizar é... Pra mim, economizar é comprar... bem macia. Bem bonito. Bem moderna. Bem assado. bem fofinha, bem divertida, Bem madura. Bem felpuda. Bem suculenta. Bem saboroso. Bem graúda. Pra mim, Economizar é comprar bem rapidinho. bem gelada. Bem quentinho. Bem pertinho. Economizar é comprar Bem, pô. O Sistema Domus de Ensino oferece um projeto de educação com qualidade, baseado na ética cristã. Nossa missão possui referenciais teóricos modernos. Os alunos das unidades dispõem de ampla estrutura com laboratório de informática e currículo bilíngue. Sistema Domus de Ensino, Porto Alegre, Capão da Canoa, Tramandaí e Camaquã. Qualidade educativa com inovação e ética. Uma instituição que busca fortalecer, regularizar e defender os interesses dos corretores de imóveis e da sociedade. O Cresci RS há 50 anos realiza o credenciamento, fiscalização e capacitação dos corretores de imóveis no Rio Grande do Sul. Pensando em estar sempre próximo dos seus credenciados, o Cresci RS possui 37 delegacias regionais, espalhadas pelas principais cidades do interior, além da sede principal em Porto Alegre. De volta com o nosso Porto Alegre em Revista para Sistema Domus de Ensino, Melnick Even, Hotel Plaza São Rafael e Cresci RS, além do apoio da Expoagas 2013, a hora certa para os bons negócios, de 20 a 22 de agosto na Fiergs, em Porto Alegre. O tema de hoje, a recuperação do mercado público central aqui da nossa cidade. Um tema bem interessante diz respeito a este financiamento promovido pelo Banrisul, com carência e juros baixos, vereador Kopitsch. Até o momento foi a questão mais concreta, né, que se abriu de fato aos comerciantes e me parece que mais de 15 lojistas ali já aderiram, né, em torno de R$2 milhões de crédito, que tem 2 anos de carência, me parece, e depois juros de 1,5%, né? Então já é uma linha concreta que foi aberta e já está sem burocracias, né? Eles já estão conseguindo acessar para fazer essa reconstrução e garantir o giro de capital desse mês fechado, né? Mas efetivamente o que eles querem é reabrir, né? Voltar a funcionar, esse que é o fundamental, até pelas questões trabalhistas envolvidas ali. Por falarmos na questão trabalhista, como é que fica a situação dos funcionários do mercado público central? Essa é uma dúvida que a gente tem. Eles recebem um salário porque os permissionários não conseguem abrir as lojas. Não. Como é que funciona? Legalmente, o empreendedor tem que pagar o salário. Alguns aproveitaram e discutiram com seus funcionários férias coletivas. Então, uma parte disso pode ser descontada das férias, né, no acordo que tem com os trabalhadores. Agora, claro que todo mundo quer voltar a trabalhar, por isso a nossa preocupação seria de voltar a trabalhar o quanto antes, nas condições, evidentemente, de segurança. Mas nós temos que apressar e fazer de todas as maneiras. Eu espero que ninguém venha questionar e atrapalhar os trâmites legais, porque nós já tivemos casos assim, né? Eu acho que o PPCI tem que ser o mais rápido possível, criar um grupo dentro da corporação, acho que é possível, né, Alberto? Exatamente. O que eu acho que esse caso mostrou, e aí não é uma crítica menor, nem partidária, mas a nossa burocracia no município, ela não está de acordo com a realidade, né? Então, o próprio secretário tentou ali nos últimos meses e não conseguiu, né, viabilizar a contratação de uma empresa para elaborar o PPCI, todo o plano, né? E não dá mais para a burocracia causar esse dano para a cidade. É isso que eu acho que o que está por trás, né, desse conjunto de problemas é uma estrutura burocrática entre as secretarias que não conseguem se falar, não conseguem tramitar
o documento, não consegue contratar quem tem que contratar, e isso tem um custo para a cidade. Né? E o PPCI, o novo, agora do novo mercado que vai ter que se fazer, ele já vai ter que ser adaptado à lei que a Assembleia está discutindo, do deputado Adão Vilaverde, que ela já vai ter um conjunto bem maior de exigências, né? Como, por exemplo, os chuveirinhos, né? E um conjunto de exaustores de fumaça, depois do caso da Kiss, né? E o mercado ele reúne o nível máximo, talvez, né? Da legislação de necessidade de segurança. Então, isso tudo vai ter que ser levado, vai ser um investimento que vai se fazer, talvez pelo PAC, né? Cidades históricas já, para o mercado realmente ficar adequado para as condições de segurança que precisa. E os bombeiros, né, e sim, precisamos discutir também de maneira séria, técnica. Nós demos sorte que a cidade recebeu há 6 meses mais 200 bombeiros, né, que é o que, se não tivesse esse efetivo novo, ao invés dos 70 bombeiros que combateram, nós teríamos 20. E com certeza o estrago seria muitas vezes maior. Né? Mas sim, nós precisamos de equipamentos mais modernos. O mercado, né, a sorte é que ele tem só 2 andares. Né? O grande perigo, e isso efetivamente os bombeiros estão dizendo, né, são incêndios em prédios mais altos, hospitais que precisem remoções. E aí nós avançamos muito em Porto Alegre, né, desde o grande incêndio da década de 70, das lojas Renner. A cidade criou uma legislação que reduziu em mais de 70% os incêndios na cidade, o número de vítimas. Hoje a maioria dos incêndios são em casas individuais, porque o comércio se adaptou, mas está ficando claro que precisa dar um novo salto e os bombeiros se prepararem melhor. Eu acho, Sagreiro, nós temos aí um tema para um próximo programa, discutir um pouco essa questão das altas edificações, algumas ruas com problemas de passagem do carro de corpo de bombeiros, a questão da Rua da Praia, chamada Rua da Praia. Eu acho que haverá um avanço quando a ladeira for totalmente aberta, mas nós temos ali na Uruguai um problema gravíssimo que nós temos que resolver. Pegando, Cabreira, a questão que o vereador falou logo no começo, referente à questão dos trabalhadores. Eu acho muito importante. Logo em seguida, quando deu o incêndio, segundo o prefeito Furnari, na segunda-feira, esteve em Brasília, já foi conversar com a presidente Dilma e prontamente foi construída uma reunião junto ao Ministério do Trabalho, onde o prefeito discutiu uma bolsa qualificação para os funcionários. Então, esse funcionário, para não ficar parado, ele vai se qualificar e se pagará, a qualificação pagará 80% do salário que ele recebia no seu estabelecimento. Então, nós já estamos trabalhando nesse sentido, mas voltando, acho que é importante a questão do plano, né? Todo mundo falou do plano de prevenção. O plano de prevenção, ele não foi... Claro que o plano propriamente dito, ele é super importante, não posso aqui hoje falar que não, ele é super importante. Naquele momento, o plano não estava aprovado, nós tínhamos encaminhado junto à SMUB no dia 27, 10 dias antes do acontecido, do sinistro. Então, ele não estava aprovado, mas o plano não foi o causador todo o sistema de segurança do mercado público, ele funcionou em pleno, todo. Hoje a gente anda no mercado, a gente verifica, a gente fala com os permissionários, a gente sabe que todo o sistema de segurança, através das suas mangueiras, através da água, ajudou a contribuir. Mas eu acho que sim, agora nós estamos na próxima etapa, vereador, com a questão da recuperação do mercado como um todo, ele vai começar a entrar na parte, como é que eu vou dizer, nós vamos ter que atender com caixa d'água de 30 mil litros, nós vamos ter que atender com as escadas iluminadas, nós vamos ter que atender com a questão, com as saídas de emergência sinalizadas, a questão do sprinkler, que é mais delicado, e aí eu não tenho... Por quê? Porque hoje é um patrimônio histórico, é tombado,
tem a questão de colocação de novos equipamentos, entendeu? Dentro do local. Isso é uma discussão ainda internamente, mas eu acho que a gente não... Acho que nós temos que facilitar essa discussão. Sempre haverá uma solução. Acho que tudo haverá uma construção, acho que dá. Rodrigo. Mas eu não posso falar pelo EPAC nem pelo IFAM que atende essa questão, entendeu? Rodrigo, vamos então enfatizar qual é a previsão de reabertura do mercado público. Em termos de abertura, o que acontece? Quando nós contratamos a empresa Mercúrio, para fazer toda a parte elétrica, conjuntamente com a CE, que está recuperando a subestação, a empresa nos deu aproximadamente em torno de 20 dias para entregar toda a parte elétrica, toda a parte estrutural elétrica dentro, né? Nós temos uma ideia de queremos até o final do mês estar entregando partes do mercado, mas essa parte essas partes provisórias é tanto a parte inferior como a parte superior. Final de julho. Final de julho. Mas isso aí o prefeito Fortunati, nos próximos dias estará anunciando conjunto à empresa, com os permissionários, numa coletiva, o dia ideal da abertura. Mas a ideia é nós abrirmos final de julho, início de agosto, nós abrimos o mercado público para a população de Porto Alegre. Vereador Kopitek, recado final. Não, assim esperamos, né? Os comerciantes realmente estão nessa angústia, a cidade toda, né? Torcendo para que se consiga agora, então, agilidade para reabrir o mercado. E o mercado tem que ser o grande centro do nosso centro, o centro cultural, a vida cultural, a vida gastronômica da cidade, econômica, né? Que esse é o que se mostrou nesse incêndio, a dor da cidade, né? E ao mesmo tempo a alegria depois que se viu, e que o nosso mercado receba os investimentos que já recebeu, né? De manutenção e de investimento que ele merece e todos os porto-alegrenses querem. E neste ponto encerramos mais uma edição do nosso Porto Alegre em Revista. Até a próxima.